Feliz, Shalom a todos, Shalom Aleichem, Hag Pesach Shemer. Nós vamos falar sobre a questão da Páscoa, do Nissan. Feliz Páscoa para todos, Hag Pesach Shemer. E ser feliz na Páscoa também envolve entendermos a conceitualização do que está por trás dela. Por que o dia de ontem foi um dia importante? Por que o dia 14 foi entendido pelo calendário gregoriano como sendo 22 e o dia 15 de Nissan, que é hoje, é entendido como sendo 23. Por que o calendário lunar bate exatamente com o 14 de Nissan após a saída dos israelitas 3.500 anos atrás? Existe algo de misterioso? Nós vamos observar que a Lua é sim mágica em todos os sentidos. E nesse site aqui e em outros sites nós iremos considerar algumas possibilidades que foram descartadas por muitos através da sua pesquisa, mas que nós vamos considerar em perspectiva. Por quê? Porque nos interessa saber exatamente se nós estamos caminhando na direção correta, porque nós temos que basear os nossos eventos no movimento da Lua. Então é importante para nós descobrirmos a conceitualização de tempo conforme foi ensinada a Moshe lá no passado, conforme o grande filósofo Moshe, o grande mago, que nós sabemos que essa é a verdadeira história, conhecia sobre os astros e utilizava esse conhecimento para realizar as suas obras poderosas. Esse é o grande mistério que o mundo não quer que saibamos. Nesse outro site também, nós iremos observar que aqui se documenta exatamente, no Century 72, é o século 72, documenta exatamente o dia 14 de Nissan como sendo um ponto definitivo para provar de que os judeus conheciam exatamente a semana e se baseavam na movimentação da lua nova. 14 dias, nós sabemos que a semana tem 7 dias, dá exatamente 2 semanas. Final da lua crescente, início, no primeiro dia do Yom, do dia 15, da terceira semana. Então nós temos aí a lua cheia, iniciando exatamente nesse período. Então todo esse conhecimento está documentado lá no Gitbook. Vocês podem olhar no Gitbook, eu vou passar o link para vocês lá no grupo, para que vocês possam olhar as citações, as referências, as pesquisas, as bibliografias, assim por diante. Áudios, vídeos, vai estar tudo lá, tá bom? Então vocês fiquem aí atentos quanto a isso. Shalom, e vamos à nossa aula 27 agora com o slide. Um abraço para todos. Assim então, Telis, sejam muito bem-vindos à aula 27, o debate histórico sobre a Lua, série de 8 aulas, 8 videoaulas, que nós estamos agora na terceira e que nós iremos nos dedicar profundamente a esse estudo. Lembrando a vocês que hoje vem a nossa live fazendo a leitura da literatura cabalística 100% em hebraico, com a transliteração e tradução que serão colocadas lá no Gitbook, né? E lá nós teremos a matéria. Não percam a live de hoje. As lives que virão daqui para frente nas terças e nos domingos vão ser sim de grande utilidade, especialmente nesse período de consagração. Então, nós iremos observar hoje como que a Taná revela como que os antigos hebreus celebravam o 14 de Nissan, celebravam a Páscoa, algo que ocorreu ontem. Hoje é o 15º dia de Nissan, hoje é o Yom Rishon, hoje é domingo, o Shabat foi ontem, né? Nós temos que aprender esse sistema baseados na observação da Lua, assim como Moshe passou para os sacerdotes, detentores do conhecimento místico esotérico do antigo judaísmo, oriundo da África, do Egito, e que possuía, sim, diversos pontos de afinidade com outros sistemas que se desenvolveram mais tarde ou outros sistemas que eram anteriores. Então, a confluência desses pensamentos, desse conhecimento, é simplesmente fora do comum. O Sol e a Lua no Antigo Oriente Próximo, a observação do tempo e a criação. Nesta aula 27, o que nós vamos buscar é cobrir a discussão histórica sobre a Lua na Mesopotâmia, entre os babilônios, assírios, os acadianos, e os sumerianos. Assim como esse conhecimento, mais tarde, através de Abraham, influenciou também a nação de Israel. Então vocês notem que no livro de Gênesis não apenas nos é informado de que a Lua, juntamente com o Sol, o pôr do Sol em especial, define o início de um novo dia, o fim de um dia e o início de outro, e portanto temos que observar a Lua que vai reger essa mudança de dia e definirmos então a semana correta. Então, ela também, a Lua, é capaz de fornecer os oráculos, os sinais proféticos, os símbolos, as áureas que ficam em torno dela, que vão definir para nós
os sinais que ela está indicando. E tudo isso está na astrologia cabalística que nós estamos fazendo agora, nós estamos trabalhando. Essa semana nós vamos pegar firme nessa questão, porque nós vamos vir também com a aula de hebraico, com a análise exegética dos primeiros formas verbais que foram dadas na aula anterior. Então, vamos em frente com essa aula, porque esse símbolo da eternidade, esse símbolo do ciclo que nunca acaba, da serpente que engole o próprio rabo, como dizia na alquimia, né? Refere-se à lua, refere-se aos astros e refere-se, claro, ao arranjo maior, ao relógio do universo, que é o zodíaco, que também é em forma circular. Então é um evento que sempre está retornando. Então a lua nova é chamada em hebraico de Rodesh, como vocês sabem, a lua crescente, Saharon, a lua cheia, Keser, e a lua minguante, Rivron Shelishi. Então as 4 fases da lua eram de primordial importância na definição dos dias e da semana e consequentemente do mês. Então nós não podemos nos desvencilhar do Mufar HaYerah, que é justamente as fases da lua, as 4 fases que vão definir o que significa na simbologia cabalística o número 4. Por que o número 4 está inserido no tapete de Salomão, né? Os 4 pontos cardeais da terra, a cruz e assim por diante. Tudo isso são símbolos universais, são símbolos que o judaísmo trouxe para nós e que nós temos que aproveitar esse conhecimento para o nosso enriquecimento, para o nosso crescimento. Tá bom? Então não vamos perder tempo com isso. A prática histórica, né, da discussão da lua, o debate sobre ela na questão da definição dos tempos. Nós vamos observar aqui que o Sol e a Lua, no Antigo Oriente Próximo, a observação do tempo e a criação eram de primordial importância. Quando os babilônios eles criavam os zigurates, nós vamos observar aí, não eram simplesmente prédios vazios. Eles são chamados em hebraico de Tel. Tel, em hebraico, quer dizer um ponto de observação astronômica, um ponto de observação dos astros. E por que eles estavam preocupados com isso? Porque eles sabiam que tudo aqui na Terra se origina dos astros. Existe uma conexão. A única condição de diferença é a nossa participação subjetiva, probabilística. Nós podemos sim desafiar o destino, ser maior do que a vida e determinarmos a nossa própria vida, o nosso próprio destino. Esse é o subjetivismo. A menos que sejamos capazes de definir a nossa vida subjetivamente, com sabedoria divina, nós simplesmente estaremos dando voltas em torno do ciclo maior, que é o zodíaco. Então, no Antigo Oriente Próximo, o deus Lua era a divindade mais importante dos 3 irmãos astronômicos. O deus Lua, Nanassim, era o símbolo mais velho, e o deus Sol, Utur Shamash, da onde vem a palavra Shemesh, né? E Vênus, Inanna Star, irmão mais novo e irmã mais nova. Isso, na opinião minha do que eu estudei, reflete a importância que a Lua tinha na cronologia ao determinar o mês, como o dia, o ano e as 4 fases, né, da Lua e as 4 estações do ano. O dia marcado a cada dia do mês por uma forma, a localização e a hora específicas do nascer e do pôr do sol, por exemplo, a Lua crescente no horizonte ocidental, imediatamente após o pôr do sol, o que marca o primeiro dia do mês. A lua cheia no horizonte oriental, em frente do sol, poente no horizonte ocidental, marcando o meio do sol, e a lua minguante marcando o fim do mês. Então, para vocês que não sabem, a lua nova é sim classificada como uma lua crescente, porque ela é o início, né? É a fase de crescimento. Se você reduzir aí as 4 fases a 2, vai dar 2. Então ela tem 2 aspectos, ela tem um aspecto de crescimento e ela tem 2 aspectos de decrescer, né? O decrescimento. Então ela tem 2 aspectos principais, todos batem exatamente com a iconografia que os antigos hebreus conheciam como Tel Betel, Tel Amarna, Tel Lafar, as cidades que estão no Iraque até hoje, que tem esse nome como prefixo, né, como do seu nome principal da cidade, são indicativos de que era um centro de observação astronômica. E nós sabemos que o grande Flávio Josefo nos ensina que Abraão ensinou aos egípcios a astrologia, a matemática celestial, né? Como observar os astros e como entender através da astrologia. Nós temos na astronomia o aspecto objetivo da ciência celestial e na astrologia o aspecto subjetivo.
Você observa os astros na astronomia e na astrologia você observa como que isso faz, como que isso se relaciona com a vida do sujeito, que somos nós, os agentes da ação. Então são duas faces da mesma moeda, são duas abordagens para o mesmo problema. É isso que a Cabala nos ensina sobre a astrologia. Então, Inanna, aqui vocês têm um portal, né, de Star, a porta de Star na antiga Babilônia, uma réplica dela está na Alemanha e outra está lá no Iraque até hoje. Inanna, a deusa lua Inanna, é uma deusa mesopotâmica ligada ao amor, ao erotismo, à fertilidade, à fecundidade. Apesar de ser venerada em todas as cidades sumérias, era particularmente deificada em Ur, cidade da onde veio Abrão, né? Abrão, ele veio da cidade de Ur dos Caldeus, a antiga cidade dos sumerianos. Após a queda do Império Sumeriano, essa cidade passou a ser governada pelos caldeus babilônicos e então passou a ser chamada Ur dos Caldeus. Ela foi adorada pela primeira vez na Suméria, como eu disse, e depois foi adorada pelos acadianos, ancestrais dos semitas babilônicos, assírios, hebreus, ugaríticos e aí vai. Em sumério, né, na linguagem suméria, ela é chamada de Inanna, com essa forma que vocês estão vendo aqui, ó. E também de Diana, ó, Diana. Então, quando vocês verem o nome Diana, Diane, esses são os nomes que se referem a Inanna, a deusa lua, ou deus lua, porque o aspecto feminino e negativo não fica muito claro, dependendo de sumerianos para acadianos, às vezes é masculino, às vezes é feminino, porque na verdade o aspecto masculino e feminino, segundo nos ensina a psicologia e a alquimia do grande Jung, né, o Carl Gustav Jung, são simplesmente aspectos, expressões alquímicas que se referem à energia elétrica e à energia magnética. São as duas energias que junto formam a vida. Então são duas alegorias, tá? Então você observa que a palavra Dim é interessante porque ela representa Deus ou divindade, que está na raiz da adivinhação, prever o futuro, da onde vem a palavra divinar, da onde vem a palavra portuguesa adivinhar. Então a palavra Dim, que vem dos antigos sumérios, né, e que passou para os acadianos, e que passou para os caldeus, assírios e assim por diante, finalmente para os hebreus, ela representa a capacidade de adivinhação, a capacidade de prever o que vai acontecer. E é a isso que se refere o livro de Bereshit, capítulo 1, versículo 14, quando diz que a lua era capaz não só de definir dias e meses, mas também tinha um outro aspecto. Ela era capaz de definir os leotot. Otot são os sinais, os oráculos, as profecias. É daí que se origina o espírito profético. Então, se nós não tivermos um calendário voltado à observação exata da lua, nós estamos perdendo o aspecto, estamos não nos educando no que deveríamos estar educados. Reaprendermos a observar a lua e seguirmos os seus critérios, ao definirmos agora, por exemplo, o Kiddush Levaná, que vai vir agora as orações de uma semana inteira da lua nova, a semana regida pela lua nova, nós vamos fazer as orações segundo o Sidur completo, vamos aprender a fazer as evocações, a fazer as vocalizações, as cantilações do texto, para invocarmos energias positivas, de acordo com a movimentação da lua nova. Não percam, assim como também não percam a aula de hoje, a live, falando sobre o Sefer Habair. Nós iremos ler a parte 3, falando sobre por que a Taná começa, ou a Torá, começa com a letra Bet, né? A segunda letra do alfabeto hebraico. Vamos saber exatamente o que nos diz lá o nosso saudoso Rabi Aryeh Kaplan, né? Na sua obra O Bair, o livro da iluminação. Então, tudo isso para nós é importante, porque nós vamos agregar conhecimento e vamos assim sentir o que de fato a Taná está passando para nós. Bom, se nós voltarmos a Taná, né? A Taná, vocês sabem, se refere ao texto completo, de Gênesis até Malaquias. E a Torá se refere ao Kemushá, ou Mushá, que são os 5 livros de Moisés, chamados na Septuaginta de Pentateucos, Penta de 5, né? Então, essa é a única diferença, né? O Shumar é simplesmente os 5 livros no vocabulário hebraico, no vocabulário judeu. Mas a Taná se refere a todos os livros que compõem, todas as 3 partes que compõem o texto sagrado, que é a Torá, os Neviins e os Ketuvim, né? Então vamos lá, os profetas e os escritos. Nesse livro aqui, no Cântico de Salomão,
capítulo 6, versículo 10, nos diz uma coisa muito importante. Vamos observar. Mizot ha-nefaha remorshaha yafa kavana barachama uma shemegalot. Então, vocês observam aqui que Mizot quer dizer como ela, assim como ela está se comportando, está brilhando, assim como a lua, Ka Levaná, porque o Ha Levaná, porque aqui ele não tem o dot, então ele tem um som bastante gutural da garganta, né? Ha Levaná, ó, querendo dizer o quê? Comparativo, ó. Ele está comparando ela, a mulher, com a movimentação da lua. Não nos parece interessante que o Cântico de Salomão está descrevendo a lua como uma mulher, ó, segundo o que diziam os antigos? Isso é muito interessante. Então aqui vocês observam que Levaná refere-se à lua. E aqui Ramá é outra palavra para o sol, ó. E o interessante é que essa palavra galvanar, ó, vem a nossa palavra galvanizar, que significa beneficiar, enriquecer pelo magnetismo lunar. Nós queremos ser galvanizados pela lua por observarmos a lua e esquecermos os calendários pré-configurados, errôneos, criados pelo homem, no intuito de nos tirar, de nos privar dessa magia absoluta que a lua nos proporciona e que a Taná vem testemunhar, como nós vamos observar aí na frente. Então, Kadignalot, Kadignalot significa o quê? Significa que nós temos a lua como exibindo a sua energia, que vem de Degul, né? Que vem da palavra hebraica, ó, Dagal, aqui está, que vem também do árabe, né? Influenciou o árabe, influenciou o aramaico e também sofreu influência. Significa cobrir, ó, significa estar apontando como uma bandeira, ó, significa um sinal nos céus, né? Como se diz lá no livro de Revelação, quando diz, houve um sinal nos céus. Daqui vem essa ideia, ó, Dagal. Tá? Então vocês observam que essa palavra transmite a ideia de estar brilhando, de ser iluminada, de ser exata, de ser precisa. Então é isso que o Cântico de Salomão está fazendo. Ele está fazendo aqui o quê? Uma personificação, ele está fazendo uma alegoria também, porque ele está comparando a mulher a uma lua que brilha, né? Ele está comparando a lua vice-versa, né, um ao outro. Então vocês observam como que a linguagem do livro de Cânticos, né, às vezes é interpretada literalmente quando não deveria. Então esse texto aí revela basicamente o que de fato a lua tem para nos revelar. Então Ramá é outra palavra usada para o sol, né, o poder do sol. Veja que ele usa também aqui o comparativo, Kahamá, né? Kahamá, porque aqui você tem um patar, então ele usa aqui com um dagesh, Kahamá, ó, querendo indicar assim como o sol, tá? Assim como o sol está brilhando, né, diante de nós. Então é isso que está nos revelando lá. Nesse outro texto, Veshafra Levaná, Veoshá, Ramá, Himalar, Kimalar, ó, Kimalar significa como um rei, como reinado, como reinando como, vamos dizer assim, né? Kimalar Adonai, Zavaot, Bechazai, Zion, Zion é da onde vem a nossa palavra Sião, né? O monte Sião, né? O Verusha Laim, Veneged, Zakenai, Chavod. Zakenai Chavod significa o quê? A glória, ó, Kavod, Zakenai Kavod. Então você observa que a palavra Kavod, que está usado lá no Sefer Bahir, vem do livro de Yeshayahu, capítulo 24, versículo 23. Então aqui você vê, ó, Sion, ó, aqui está o Monte Sião, né? Como se refere nos Salmos de Davi também. Então, Yerushalayim, ó, Yerushalayim quer dizer a cidade de Jerusalém, né? E aqui diz que a glória da cidade de Jerusalém está como o sol, está reinando como rei, ó, assim como reina o Senhor, assim como reina Adonai, né? Yehová Zavaot, ó, aqui usa Yehová Zavaot, né? Bechar Zion. Então vocês observam que ele está dizendo, fazendo um contraste entre a glória de Jerusalém com a glória do sol. Então ele está querendo dizer que a glória de Jerusalém aqui, de Jerusalém, está condicionada ao poder do sol, a observação do dia de acordo com o pôr do sol. É muito interessante dizer para vocês que a palavra sim, que refere-se à lua, veio para o inglês para se referir a pecado. O que quer dizer isso? Bom, etimologicamente quer dizer o quê?
que o pecado, o erro, segundo a conceitualização da Bíblia, é nós perdermos a observação da lua. É nós deixarmos de observar a lua. É a lua que vai nos fazer sábios e inteligentes. Se nós deixarmos de observar o calendário divino, que foi ordenado em Bereshit, esse é o verdadeiro pecado que a Bíblia está se referindo. Nada mais. Todos os demais são criações sociais, criações religiosas e humanas. O pecado verdadeiro é não observarmos a obra divina, é não observarmos o calendário divino. É daí que vem a etimologia da palavra Sim. Então, Sim, do acadiano, foi um deus mesopotâmico que representava a lua. Ainda que esses nomes venham de idiomas diferentes, o acadiano e o sumeriano, eles foram usados como um nome para a mesma deidade durante a Idade Média. Ocasionalmente, eles foram combinados no duplo nome Nanassim ou Nanassuem, Dimblambar, e é outro nome bem conhecido, que era usado durante esse período. A palavra Sim, em inglês, aponta na sua etimologia para o fato de não observarmos as fases da lua e assim errarmos quanto aos nossos assuntos na Terra. Se nós não observamos a lua, nós iremos fazer as coisas nos dias errados. E a Taná diz que existem dias que não se deve fazer muita coisa, não se deve fazer nada. Tem dias que não são produtivos. Tem dias que vão causar um acidente. Tem dias que as coisas não vão para frente. Essa ideia moderna de que todo dia é a mesma coisa, isso não existe lá no passado. Isso não existe na Taná, isso não existe no período clássico. O que o Dias e Trabalhos, né, do Hesíodo vai nos ensinar é que se nós conhecermos essa ciência, se nós nos aproximarmos do conhecimento da lua e nos reeducarmos nesse sentido, nós não vamos mais praticar o sim, ou seja, nós não vamos mais praticar o pecado, no sentido de que nós não vamos mais errar a observação e definirmos os nossos dias segundo o projeto divino e não segundo a nossa própria estultícia, né? Então, aqui vocês vejam no livro de Shemot, que aqui se diz, Barishom, Bahamah, Asar Yom Lechodesh, Baerev. Ou seja, aqui diz que eles saíram no 14º dia, durante o quê? Durante a noitinha, a noitinha, né? Eles reservaram para sair. Por quê? Porque nessa noitinha definiu o 14º dia, que era o 14 de Nissan, como sendo já o 15º. Ou seja, o Rishon, o primeiro dia da semana. É isso que diz o livro de Shemot, capítulo 12, versículo 18. Lachodesh é o quê? O 14º dia, contados a partir da lua nova. Rodesh. Vocês tinham que comer o quê? Matzot, o pão asmo, o pão sem levedo, o pão sem a levedura, né? O pão puro, mazot, tá vendo? E vão ter que contar esse 14º dia baseados no critério da lua, da lua nova. Então o 14º dia, obviamente, se refere a 2 semanas. Cada semana tem 7 dias. Então o 14º, obviamente, é o quê? É o 7º da segunda semana. É isso? É o 7º dia da segunda semana. E quer dizer que o 15º é o quê? É o Yom Rishon. É o primeiro da próxima semana. No nosso caso aqui, lua cheia. Não é isso? Estamos iniciando agora a lua cheia. Então nós estávamos na lua crescente. Então observem como que esse sinal da lua crescente estava na Babilônia, estava entre os assírios. Por quê? Porque estavam relacionados a segunda semana do mês judaico, ou seja, o Shabat. Né? O Shabat é justamente 7 dias, não é isso? Após a primeira semana dá 14. Então vocês observam como que a Taná é exata. Por quê? Porque no 14º dia ontem, que o calendário lunar diz que é 14 de Nissan, que é o Shabat, hoje é o 15º, hoje é o Yom Rishon. E o calendário gregoriano diz que ontem foi 22 e hoje é 23. Vocês observam a discrepância enorme que existe? O 14 de Nissan é celebrado exatamente no mesmo dia, segundo o calendário judaico, de 3.500 anos atrás, desde a saída dos judeus, dos israelitas da terra de Mitzrayim, da terra do Egito. Essa é uma precisão divina. Foi exatamente o que aconteceu. Se nós aprendermos a usar esse calendário, se nós aprendermos a nos desenvolver como nós vamos fazer em nosso curso, nós vamos começar a saber exatamente quando é o verdadeiro Shabat.
E nós vamos conseguir, não só se não pudermos fazer porque estamos trabalhando, porque o mundo não segue esse calendário, mas nós vamos saber exatamente fazer alguma coisa, alguma oração, alguma coisa privada, né? O universo é muito inteligente, ele nos entende. Ele sabe que nós perdemos esse conhecimento. E esse conhecimento está sendo agora recuperado, que nós vamos recuperá-lo, né? De qualquer maneira, nós vamos esforçar para recuperar isso aí e fazermos disso o nosso padrão, nos nossos rituais, nossas orações, no Kiddush Levaná e muitos outros que virão pela frente. Não basta só seguirmos o calendário gregoriano que falsifica os dias. O poder daquele dia, o poder sagrado do 14 de Nissan se perde quando você não está seguindo o dia exato. É isso que acontece. Então, como vocês podem observar, lá no Torá Calc, né, nós temos aqui, ó, 22 de abril, né, ontem, de 2024, vai dar o quê? 14 de Nissan, aqui, ó, de 5.784. 14 de Nissan, dia 22, ó. Aqui é o quê? Shabat. Ó, são exatamente 2 semanas depois da lua nova. Nós devemos perguntar uma coisa muito importante. Se os israelitas deveriam esperar para sair após a noitinha, o pôr do sol, como diz o texto em hebraico, Erev, né? Então o 14 de Nissan cairia na segunda semana após a lua nova, sendo o 15º ou 15 de Nissan o Yom Rishon, o primeiro dia da terceira semana. Então o 15º hoje, né, como nós vamos observar aqui mais à frente, se você colocar lá, ó, 23 de abril, que é hoje, 2024, vai dar o quê? 15 de Nissan, aqui, ó. Nós estamos hoje no primeiro dia da terceira semana. Tá? Nós estamos na terceira semana. Então vocês vejam que 5 e 1 dá 6. E o 6 está relacionado ao 3. 3 semanas. Não é coincidência, gente. Se nós formos começar a associar a geometria, a observação do astro e a numerologia, a gemátria dentro da Taná, nós vamos começar a perceber a imperfeita ligação e correspondência que o sistema divino possui e que é muito superior a qualquer ideia, qualquer calendário proposto pelo homem, que intenciona sim nos desviar do poder salvífico da observação desse astro maravilhoso e consequentemente de definirmos quais são os dias regidos pelos demais astros. Qual o terceiro dia, qual o quarto, qual o segundo, qual o quinto, qual o sexto. Nós não podemos saber se nós não tivermos a lua nova como sendo a nossa definidora do início do mês, tá bom? Então nós temos que lembrar desse ponto. Como sabemos que a semana possui 7 dias, como nós sabemos, o 15º, né, o 15 dias, seria o primeiro dia da semana seguinte, após o nascimento da lua nova. Então foi nesse dia que os israelitas se prepararam para na manhã, né, começarem a sair. Mas após o pôr do sol do 14 de Nissan da Páscoa, que eles comeram a Páscoa, né, eles fizeram o quê? Eles já se prepararam para sair, por quê? Porque o sol já havia se posto e já havia começado o Yom Rishon, o primeiro dia da semana. Foi o dia que eles saíram do Egito, ó, Yom Rishon. Eles não saíram no sábado, no Shabat, né? Eles ficaram lá e esperaram o Shabat terminar, determinado pelo pôr do sol, determinando sim o primeiro dia da próxima semana. Não é isso? Então observem como que é maravilhoso. A lua cheia determinou a saída do povo de Israel da terra do Egito, da terra de Mizraim, Eretz Mizraim. Então, se nós formos observar o calendário lunar no seu próprio domínio, nós vamos começar a perceber o ressurgimento constante, né? A recorrência desses números aqui, ó, 8, 15, 22, 29. Nunca esqueçam disso, eu repito sempre, porque no nosso estudo, na leitura que nós vamos fazer no hebraico da Taná, nós vamos passar por diversas passagens em hebraico que vão ser devidamente analisadas e traduzidas, e nós vamos saber exatamente onde estão os códigos, onde está a gemátria, onde está a numerologia, e nós vamos fazer lives também sobre isso, além de aulas. Se nós observarmos a contagem pelas fases da lua, chegaremos a esses números inequivocamente. Então, ainda estamos contatando Bereshit, capítulo 1, de 1 ao 6, e ainda estamos vendo a complexidade do que esse sistema realmente revela para nós. Na próxima semana, vamos ter a próxima aula agora, a de hebraico para cabalistas. Não percam, porque nós vamos fazer uma análise exegética profunda, né, do que diz o texto, com as formas verbais que estudamos, o ifil e o ifal. Nós iremos aprender
exatamente como que fazermos a exegese desse texto dentro da Taná. E na próxima aula de numerologia, nós iremos entrar na astronomia básica. Nós iremos conhecer o que os antigos rabis hebreus, né, como Abraham Hakia, né, Ben Hakia, como outros e outros mais, Yaakov, faziam essa documentação desse antigo conhecimento. Como que eles documentaram a movimentação dos astros e como que essa movimentação está codificada nas narrativas da Taná, em Samuel, em Reis, no livro na história de Sansão e Dalila. Tudo está documentado especificamente em linguagem simbólica. Nós temos que analisar tudo isso aí. Depois nós iremos saber sobre o que aconteceu com Hillel II e o ciclo metônico, o real ciclo astronômico solar, avaliando o calendário judaico, muitos deles são falsos, a maioria, e o calendário hebreu clássico. Vamos saber exatamente, como nós estamos observando aqui, qual é o dia exato em que os hebreus definiam como sendo o início do mês. Baseado em que astro, ou em que movimentação, em que fase. E acontecerá, diz Isaías 66, 23, que de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a carne virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Então observe que ele relaciona a lua nova com o Shabat. Ó, ele diz que são dois períodos que são definitivos na observação do antigo sistema clássico judaico, a lua nova e o Shabat. E é exatamente isso que aconteceu ontem, no 14 de Nissan. Então, vamos observar todos esses aspectos na próxima aula, na aula 28, nós iremos discutir agora sobre a astronomia básica, tá bom? Iremos fazer uma análise básica para entendermos o que são os pontos elípticos entre os planetas e como que alguns softwares que nós temos irão nos revelar a real movimentação dos astros e como que isso pode ser entendido por nós na questão da astrologia cabalística. Shalom para vocês e até a próxima!